A Era Medieval é conhecida como o período das trevas. E durante os 1000 anos em que durou, houveram intensas batalhas, por disputas de terra e poder. E entre essas batalhas, estava uma das mais famosas dos livros de história: a Guerra da Rosa. Nesta guerra civil da Inglaterra, primos disputavam a coroa do reino. E várias rainhas tiveram grandes destaques nestas disputas. Entre elas estava Anna Neville. Olá! Meu nome é Amanda, e você está no canal Garota Vintage. Anne Neville nasceu em 11 de junho de 1456. Ela era a filha mais nova do conde de Warwick, Ricardo Neville, que ficou conhecido na guerra como o Fazedor de Rei. Seu pai era um dos nobres mais poderosos da Inglaterra e o mais importante apoiador da Casa de York. A família de Anna tinha um grau de parentesco com o Duque de York, que também se chamava Ricardo. Em 1450, o Duque reivindicava a coroa inglesa, devido a uma divergência política com seu primo, Rei Henrique VI. E mais uma vez a família retomou a guerra. Enquanto a guerra desenrolava, Ana e sua irmã mais velha Isabel passaram sua infância na área rural em um castelo, no norte da Inglaterra. E foi lá que ela e sua irmã conheceram os seus primos, filhos do Duque de York, Jorge, Ricardo e Eduardo, onde os 5 se tornaram muito amigos. Em 1460, o Duque de York morre em batalha. Seu filho mais velho, Eduardo, assume o lugar do pai, vencendo e se tornando rei. Já Henrique VI, o rei Lancaster, foge junto com sua rainha, Margarida de Anjou. Agora, os York estavam no poder. E o pai de Ana começava a articular na política. Sua irmã mais velha casou secretamente com o duque, Jorge Plantageneta, que era o irmão do agora rei, Eduardo IV. O casamento foi arranjado por seu pai, contra a vontade do rei. E a cerimônia foi conduzida pelo arcebispo, que era tio das meninas. O conde e o rei passaram a divergir sobre a condução do reinado. E a gota d'água foi o casamento de Eduardo com uma jovem viúva de um apoiador da família Lancaster. Elizabeth Vaudeville tornou-se a mais nova rainha da Inglaterra. Ela sofreria com fofocas sobre ser uma bruxa durante todo o seu reinado. O conde tenta fazer uma rebelião, que foi mal sucedida, ao colocar seu genro, Jorge Plantageneta, como rei. E depois que uma segunda rebelião fracassou novamente, em 1470, ele foge para a França, onde se aliou ao destituído rei Henrique VI, arrastando Ana como moeda de troca. Junto com o conde estava o irmão do rei. Jorge ainda tinha interesse de se tornar rei, e o apoio da família Lancaster se deu após Henrique VI nomeá-lo para a linha de sucessão, caso ele e seu filho morressem em batalha. Mas Jorge acaba desapontado quando Anna Neville se torna noiva do príncipe de Gales, Eduardo de Westminster, filho de Henrique VI. Em 13 de dezembro de 1470, Anna Neville se casa e se torna a princesa de Gales. Alega-se que o casamento foi meramente político. Na época, Ana tinha 14 anos e Eduardo 16 anos. E devido à guerra intensa, o casal não consumou a união. Outros alegam que a não consumação
veio por parte da sua sogra, que pretendia anular a união no futuro. E no período do seu casamento, Henrique VI e Eduardo IV ganhavam e perdiam a coroa, um para o outro. Ana Neville volta para a Inglaterra, ao lado de seu marido, para lutar mais uma vez contra o rei Eduardo IV. Porém a batalha é perdida, e o príncipe morre na batalha, possivelmente na mão de Jorge, cunhado de Ana. Ela e a rainha Lancaster, Margarida, são capturadas e presas. Ana passa a ser mantida prisioneira na casa de seu cunhado e de sua irmã. Agora, viúva aos 14 anos, ela passa a ser alvo de disputa de poder entre Jorge e o irmão do seu cunhado, Ricardo. Ana Neville e sua irmã eram herdeiras das vastas propriedades de seus pais. Jorge, ansioso por garantir toda a herança, tentava obrigar Ana a virar freira e abrir mão de sua herança. Porém Ricardo estava interessado em se casar com ela. Existem vários relatos do que aconteceu posteriormente, incluindo a história de que Jorge a escondeu numa cozinha de Londres disfarçada de criada, para que o seu irmão não soubesse onde ela estava. As motivações de Ricardo no casamento com Ana são questionáveis. Segundo historiadores, Ricardo era um homem ambicioso e possivelmente estava de olho na fortuna de Ana. Outros alegam que a relação de amizade levaram ambos a gostarem um do outro. Essa paixão é reforçada quando Ricardo abre mão de parte da herança de Ana, para que seu irmão concordasse com o seu pedido de casamento. Ana, agora com 16 anos, e Ricardo, com 19. O jovem casal se unem em 12 de julho de 1472. Ana recebe o título de duquesa, assim como sua irmã. Como foi dito, Ricardo era um homem ambicioso, e os conflitos com seu irmão era constante. O rei Eduardo, vira e mexe, tinha que intervir para conter o impulso dos dois. Em novembro de 1473, dizem que o rei Eduardo planejava colocar seus dois irmãos mais novos em seus devidos lugares. No início de 1474, o parlamento reuniu-se, e Eduardo tentou reconciliar os seus irmãos, afirmando que ambos os homens e as suas esposas desfrutariam da herança do conde. O detalhe era que a mãe das meninas ainda estava viva, e era dela que vinha a maior parte da fortuna. Ricardo acabou sendo nomeado governador da região do norte da Inglaterra. O casal viveu em um ambiente familiar e tranquilo, onde Ana deu à luz a um menino, o único filho do casal. A rixa entre os irmãos permaneceu, e Jorge passou a cair em desgraça, já que este já havia traído Eduardo. Na visão de Jorge, seu irmão Eduardo passou a beneficiar cada vez mais Ricardo. Em 1476, Isabel Neville morre 2 meses após dar à luz a um menino. Porém Jorge acredita que sua esposa foi assassinada, e acusa e condena uma dama de companhia. A partir desse momento, Jorge passa a ser instável. E não demora muito, Jorge trai de novo o rei, Eduardo IV. Ele acaba preso e condenado à morte em 1478. Com isso Ana herda toda a fortuna de sua família. Ela também passa a ser a responsável legal dos filhos de sua irmã. Em 9 de abril de 1483, o rei Eduardo IV morreu repentinamente. Neste momento intrigas causam a divisão na família York.
O príncipe herdeiro, agora rei Eduardo V, era muito jovem para assumir o trono. Tem como seu tio Ricardo como Lorde Protetor. Ricardo começa a mexer os pauzinhos para anular o casamento de Elizabeth com o seu falecido irmão. Em busca de apoio, a rainha-mãe foge, deixando seus 2 filhos para trás, com o intuito de resgatá-los depois. Em 25 de julho de 1483, Ricardo consegue a anulação do casamento de sua cunhada, tornando todos os filhos de seu irmão ilegítimos. Ricardo usurpa o trono e se torna Ricardo III, aprisionando seus sobrinhos Eduardo V e seu irmão menor na Torre de Londres. Sem muito apoio e tentando ganhar tempo, a rainha Elizabeth abre mão também de suas filhas, e estas passam a frequentar a corte. Ana Neville foi coroada rainha ao lado do marido em 6 de julho de 1483, sendo a primeira coroação conjunta na Inglaterra em 175 anos. Na comitiva da rainha estava Margarida Beaufort, personagem importante no fim da Guerra das Rosas. Quase toda a nobreza da Inglaterra esteve presente naquele espetáculo magnífico. Ricardo e Ana partiram em uma viagem real para conhecer seus súditos. Durante esta viagem pelo país, o rei e a rainha fizeram doações e obra de caridade. E o filho de Ricardo e Ana é nomeado príncipe de Gales. Já o pequeno rei, Eduardo V, e seu irmão desapareceram, sendo vítimas de uma conspiração. O que aconteceu com os príncipes da Torre permanece um mistério até os dias de hoje. Vários foram os suspeitos, e até mesmo Ana Neville ficou na lista. No reinado de Ana e Ricardo, outra conspiração começou a surgir. Vários nobres estavam insatisfeitos, muitos dos quais apoiavam o falecido rei Eduardo IV, do qual desejavam restituir o trono do pequeno rei Eduardo V. Porém, com o desaparecimento dos príncipes, rumores de que eles tinham sido assassinados começaram a surgir. Ricardo e Ana ainda tentavam combater a sua ex-cunhada, a rainha viúva, Elizabeth, que agora tinha se aliado secretamente com os Tudor, através de um acordo de casamento, em que Elizabeth e Margarida Beaufort prometeram seus filhos em matrimônio. A princesa Elizabeth de York era filha do falecido rei Eduardo, e se tornou dama de companhia da rainha Ana Neville. E rumores começaram a surgir sobre Ricardo manter um caso com a sua sobrinha. E para piorar a tristeza de Ana, em abril de 1484, o seu filho veio a falecer. Tanto Ricardo quanto Ana ficaram profundamente tristes com esta notícia. Para Ana, uma tristeza profunda se abateu, e ainda estava de coração partido. Adoeceu gravemente em apenas alguns meses. E com apenas 25 anos, Ana Neville morre provavelmente de tuberculose em 16 de março de 1485. No dia em que ela morreu, houve um eclipse, que alguns consideraram um presságio da queda de seu marido. Os rumores do envolvimento de Ricardo com sua sobrinha ficaram bastante fortes, ao ponto de especularem que ele tinha envenenado sua rainha para que pudessem se casar. Apesar de um casamento entre tio e sobrinha não ser estritamente proibido pela Igreja, este causaria muita revolta entre seus conselheiros,
os homens mais confiáveis de Ricardo o alertaram de que, se tomasse a decisão de se casar com a princesa Elizabeth, ele perderia o apoio dos nortistas. E iria parecer que Ricardo causou a morte de Ana para se unir com a sua sobrinha. Ricardo negou publicamente da acusação e declarou que nunca teve a intenção de casar com a princesa, relatando sua repulsa sobre esse boato malicioso. No entanto, as declarações públicas de Ricardo a respeito de sua sobrinha e sobre o seu sentimento privado só podem ser imaginados por nós. Ricardo, por sua vez, foi derrotado em batalha 5 meses depois da morte de Ana. Ele enfrentou na batalha o conde Henrique Tudor, morrendo em combate em 25 de agosto de 1485. Henrique Tudor se torna rei da Inglaterra, e Elizabeth de York, sua rainha. E o casamento dos dois põe fim à Guerra das Rosas. Obrigado pessoal por assistirem o meu canal. Não se esqueçam de se inscrever e deixar aquele like.